Olá, eu sou o Diógenes e nesse vídeo nós falaremos da estrutura do mercado. Apenas para modo de comparação, eu quero trazer para vocês a estrutura do mercado da Bolsa de Valores, onde compradores e vendedores eles se encontram, por se dizer de alguma maneira, logicamente, né? Ninguém vai até nenhum lugar. Hoje nós podemos negociar desde o conforto de nossas casas, mas os compradores e os vendedores, a ordem deles acontece na Bolsa de Valores. Ou seja, existe uma centralização do mercado, e essa centralização é a própria Bolsa de Valores. Então, compradores, quando eles querem comprar, a ordem deles vai para a Bolsa. E os vendedores, quando querem vender, a ordem deles vai para a Bolsa. Portanto, a Bolsa de Valores é onde se encontram compradores e vendedores. Essa é também a definição de mercado. O que é mercado? É onde compradores e vendedores se encontram, seja isso fisicamente, virtualmente, como for. Certo? Então, essa é a estrutura básica, muito básica na verdade, mas apenas para você ter uma ideia. O que é, como que funciona a Bolsa de Valores. Compradores e vendedores são ligados através da Bolsa de Valores. Então, é a mesma história do dólar. Lembra da historinha do dólar? Nós temos o dólar como a coluna principal aí do mundo financeiro. E as moedas, que elas vão ser trocadas entre si, elas precisam passar para o dólar antes de continuar o seu destino. Então, se você quiser trocar euros em reais, antes de que você troque euros por reais, essa transação é feita através do dólar. Então, o dólar é o intermediário de todas essas transações. Na Bolsa de Valores acontece a mesma coisa. Então, aqui tem o comprador, imaginamos que seja você, e tem o vendedor, que imaginamos que seja eu. Nós não conseguimos nos conectar diretamente. Isso é feito através da Bolsa de Valores, que é o intermediário entre compradores e vendedores. Apenas para você entender que eu mostrei aí como funciona a estrutura básica da Bolsa de Valores, e agora eu vou mostrar como funciona a estrutura do Forex. Ok, essa é uma representação qual que é a estrutura do Forex, certo? Aqui vocês podem ver que nós temos aqui, por exemplo, nós temos o Pedro Souza, que imaginamos que seja o seu vizinho, é um nome aleatório que eu coloquei aí. A Maria de Castro, que pode ser a mulher que mora do outro lado da rua, ok? Aqui nós temos o José da Silva, que pode ser o seu amigo. Aqui nós temos eu, Diógenes, certo? E aqui todos nós estamos interligados. Aqui nós temos o broker A, nós temos do Cascop, que é um broker de Forex em específico, GKFX, que é um outro broker, nós temos a FX Pro, que é um outro broker, nós temos Iron FX, que é um outro broker. Nós temos bancos, como o Banco do Japão, o Fed, que é o banco dos Estados Unidos, o Banco da Inglaterra, o Banco X, pode ser qualquer um banco, uma corretora, qualquer corretora B, casa de câmbio, fundo de investimento, Banco Central do Brasil, no caso aqui o Banco do Japão é o Banco Central do Japão, fundo de investimento e assim sucessivamente. Conforme vocês podem ver, não existe um único um ser vivente, ou enfim, uma instituição que centraliza, que une compradores e vendedores. Mas compradores e vendedores estão todos conectados entre si. Portanto, o Forex é um mercado interbancário. Todos nós nos conectamos através de bancos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o Pedro. O Pedro Souza, imaginamos que ele, por alguma razão, ele vai utilizar uma casa de câmbio. Inclusive tem algumas corretoras que aceitam todo tipo de remessa. Ele vai utilizar uma casa de câmbio, portanto ele está conectado ao Forex através da casa de câmbio. Opa! Peço desculpas pela interrupção, eu esqueci meu telefone ativado e ele tocou. Bom, então na Bolsa de Valores nós temos a própria Bolsa, que é composta de compradores e vendedores, senão não faria sentido existir a Bolsa. Mas os compradores e os vendedores estão conectados através da Bolsa, que é essa instituição, esse ser vivente aqui, que conecta compradores e vendedores. No Forex, todos, ou praticamente todos, os participantes do mercado, eles estão interconectados, estão ligados entre si.
Então, por exemplo, o Banco da Inglaterra está conectado ao Banco X, o Banco 1 está conectado à Casa de Câmbio, o Diógenes, aqui que sou eu, estou conectado ao Banco 1, por exemplo, estou conectado à Iron FX, que é uma corretora, e assim sucessivamente. O Banco Central está conectado a fundos de investimento e assim por diante. Isso nos dá que torna ainda mais difícil a manipulação do mercado, uma vez que é praticamente impossível não tem uma instituição, como por exemplo aí uma bolsa de valores, no meio entre compradores e vendedores. Quando existe uma única instituição como a bolsa de valores entre compradores e vendedores, o que tende a acontecer é que ela quem determina aí comissões e todo, enfim, uma série de situações. Logicamente, o preço é determinado entre compradores e vendedores pela lei de oferta e demanda. Mas o mercado descentralizado, ou como a gente pode ver aqui, no caso do Forex, é muito mais interessante por diversas situações. Uma das situações é que nós temos os bancos fornecedores de liquidez. São eles quem oferecem ou quem têm disponíveis grande parte do capital que é negociado. E isso faz com que, e esses bancos são quem nos dão os preços, ou processam os preços do mercado de acordo com a necessidade. Portanto, esses bancos, existem vários bancos fornecedores de liquidez, e esses bancos eles competem entre si para ver, logicamente, quem tem a maior quantidade de clientes e de dinheiro. Não faz o menor sentido ter todo o dinheiro do mundo e não ter enfim, só é possível ter muito dinheiro através de pessoas. Isso é uma realidade. Então, nós precisamos os bancos fornecedores de liquidez, eles precisam de clientes, logicamente. E como eles competem entre si, cada um quer oferecer a melhor oportunidade possível para os seus clientes. Isso faz com que as taxas, os spreads, que é a diferença entre o preço de compra e preço de venda, sejam extremamente baixos no Forex. Ok? Acredito que ficou claro. De qualquer forma, essa é a estrutura do Forex hoje. Todos os bancos, todos os participantes, de certa forma, interligados entre si, e não existe uma centralização. Logicamente, cada um desses indivíduos, desses participantes, tem o seu peso, por se dizer de uma forma, ou tem a sua importância dentro do mercado. Imaginamos, por exemplo, o Banco da Inglaterra, com certeza, tem muito mais peso, ou quando ele entra no mercado ele consegue causar um tipo de movimento, tem muito mais peso do que um trader como Diógenes, que sou eu. Por exemplo, um banco central tem muito mais peso do que a Maria, e assim sucessivamente. Mas, de certa forma, todos estão interconectados um através dos outros. Ok? Bastante simples, extremamente fácil. Eu acredito que não deve ter ficado aí. E apenas para nós relembrarmos, a estrutura da Bolsa de Valores, os compradores e os vendedores estão conectados através da própria Bolsa. Logicamente, não são apenas... Eu coloquei aí um comprador e um vendedor apenas para ilustrar, mas imaginamos que aqui tem um outro comprador, aqui tem um vendedor, e aqui nós podemos ter milhões de pessoas, todos conectados a um lugar só. Ok? Bom, e por último, nós temos como é que fala? Como se fosse o ranking, ou a maior, a ordem de importância dos participantes do mercado, que isso já vai ser em outro vídeo. Bom, em primeiro lugar nós temos os bancos principais, que são bancos gigantescos, extremamente poderosos, com muito capital, que provavelmente nem eu nem você jamais teremos em nossa vida. São os bancos principais, que são os bancos fornecedores de liquidez, e eles são extremamente poderosos e extremamente grandes. São os bancos principais, ok? Em um segundo momento, nós temos dois tipos de bancos principais que fornecem, dois tipos de bancos fornecedores de liquidez que são especificamente para isso. Aqui nós temos bancos como UBS, Barclays e vários outros. Aqui nós temos bancos fornecedores que são específicos fornecedores de liquidez. O que são bancos fornecedores de liquidez? Eles são bancos que nos permitem, ou que eles têm o capital, eles têm o poder suficiente para... São eles que, de certa forma, tornam o mercado
faz com que o mercado seja possível. Okay? São eles quem fornecem liquidez ou capital suficiente para que seja negociado. Depois nós temos bancos menores, que aqui entra todo tipo de banco, bancos centrais e etc. Alguns bancos centrais. Depois nós temos corretoras MM, que são as corretoras Market Maker. Deixa eu escrever aqui. Corretoras Market Maker. Isso nós vamos falar de corretoras Market Maker em um futuro vídeo. Nós temos corretoras ECN, que é uma outra sigla, Electronic, não lembro exatamente agora o nome da sigla, mas são corretoras diferentes, fundos de investimento, e no final do esquema aqui, certo? Estão os traders de varejo, que somos nós que negociamos de nossas casas e etc. Ou mesmo que você tenha muito dinheiro, você ainda é um trader de varejo. Então, em primeiro lugar, nós temos os bancos principais, os bancos fornecedores de liquidez, os bancos menores. Aqui poderia entrar, por exemplo, os bancos como Itaú, HSBC e etc. Corretoras Market Maker, que nós estamos conectados os traders de varejo, no caso que somos nós, estamos conectados sempre a um desses dois tipos de corretoras, Market Maker ou ECN, depende qual for sua escolha. Os fundos de investimento e, por último, estamos nós, os pequenos traders, certo? E por pequeno não falo somente no valor da sua conta, você pode ter muito dinheiro, mas ainda assim você vai ser sempre um pequenino comparado com o mercado, uma vez que o mercado é muito grande. E com isso nós terminamos esse vídeo da estrutura do mercado. Vamos rever isso aqui novamente, apenas para que você possa entender. A estrutura do mercado. Compradores e vendedores estão conectados através da bolsa de valores, no caso da bolsa. No caso do Forex, todos os participantes estão interligados entre si, não existe uma centralização. Isso faz com que o mercado seja 24 horas, porque enquanto eu estou dormindo aqui no Brasil, mas, por exemplo, o Banco do Japão está funcionando e trabalhando. Certo? Então, se eu quiser negociar 2, 3 horas da manhã, não vai ter problema. Portanto, o mercado é descentralizado, o que permite uma concorrência entre os bancos fornecedores de liquidez muito maior. E quando eles competem entre si, eles têm de oferecer o melhor possível, porque o mercado é extremamente competitivo. E por último, nós temos aí o ranking ou a ordem de importância, de peso dos participantes. São os bancos principais, os bancos. Aqui nós temos dois bancos em específico, que não vou entrar em detalhes porque não é uma coisa muito importante. Dois bancos específicos que são exclusivamente fornecedores de liquidez. Nós temos bancos menores, nós temos corretoras Market Maker, corretoras ECN e fundos de investimento. E no final da lista estão os traders de varejo, como é o nosso caso. Ok? Qualquer dúvida, qualquer comentário, podem me enviar um e-mail, será um prazer. Não se preocupe se de momento tudo isso parecer muita coisa. Com o passar do tempo, você vai começar a entender de forma mais clara. De qualquer forma, essa informação aqui é a informação importante para nós entendermos a estrutura do mercado, mas o principal, o mais importante que vai fazer a gente realmente ganhar dinheiro está nos próximos capítulos. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.